e não só àqueles que cultivam a videira e que fazem vinho. É também motivo de muita satisfação por estarmos aqui no sítio em que a Porvid, a Associação Portuguesa para a Diversidade da Videira, foi constituída em setembro de 2009. Portanto, isto está à beira da casa-mãe da Rota dos Vinhos, também é a casa-mãe da Porvid, em certo sentido. A apresentação vai obedecer a este esquema que vem aqui. Eu fiz este esquema muito certinho para ver se consigo dizer tudo dentro dos 40 minutos. Vamos ver. Se não, peço ao Luís Carneiro para me avisar com alguma antecedência para acelerar. Portanto, vamos falar primeiro do porquê de tudo isto. Porquê tamanha preocupação não funciona? Porquê tamanha preocupação com a conservação e a compreensão e a utilização da diversidade da videira? Depois umas palavras sobre as definições. O que é isso da diversidade e quais os tipos de diversidade e que interesses diferenciais tem, etc. E depois, relativamente a cada um desses tipos de diversidade, quais são os riscos que incidem sobre essa diversidade, os riscos de desaparecimento, o que é que já está feito no sentido de contrariar esse desaparecimento, a erosão genética, e quais são as metas a prazo um pouco mais dilatado. Aquilo em que estamos diretamente empenhados atualmente. E farei isso, tentarei seguir essa sequência em relação a cada um dos compartimentos. E, no fim, algumas referência à sustentação desta abordagem, do trabalho que estamos a fazer agora, se há grandes riscos dele acabar daqui por 2 ou 3 anos, ou de continuar para todo sempre, e algumas dificuldades que, de facto, afetam essa estabilidade, essa sustentabilidade. Bom, onde é que está a importância da diversidade da videira? Em primeiro lugar, é com as videiras diferentes que se fazem vinhos diferentes, mais competitivos, isto é através da diversidade da videira que se faz dinheiro. Há aqui uma vertente económica muito importante. Como exemplo muito expressivo dessa justificação, são os resultados que já têm sido obtidos no passado com a exploração da diversidade dentro de algumas castas, dentro das 60 das principais castas do país. Por exemplo, a Touriga Nacional, o Viozinho, o Arinto, tinham rendimentos muito baixos no passado. Por exemplo, a Touriga estava prestes a desaparecer, ninguém enxertava a Touriga há 30 anos atrás e o potencial genético do rendimento foi aumentado na ordem dos 30%, mais do que 30% em relação a cada uma destas. E noutras, menos, mas sempre valores acima dos 5%. Depois, um outro interesse, muito grande interesse, e este já respeitante não só à economia, mas a outros lados e a outras gentes, não só àquelas que estão ligadas à vinha e ao vinho, é que a videira é uma marca muito forte deste país, do território, das gentes, das tradições, dos comportamentos, de tudo. Desprezarmos a diversidade da videira é desprezarmos a nós próprios. É aceitarmos que deixaremos de ser portugueses como somos de facto. Um outro interesse maior ainda, um interesse diferente, é que a diversidade foi criada ao longo de milhares de anos. Muitos milhares mesmo. E agora, embora isto pareça incrível, mas ela está a desaparecer a um ritmo tão vertiginoso que poderia acabar em poucas décadas se nós não nos preocupássemos com a sua conservação. Um dos tipos de variabilidade, que é a variabilidade intravarietal,
poderia não existir já lá para os anos 2020, 2030, se nada fosse feito em contrário. E isso seria uma traição aos vindouros. Portanto, nós recebemos uma herança extremamente valiosa do passado e não podemos descomprometer-nos de a entregarmos mais ou menos intacta aos vindouros. Tanto mais que a gravidade da situação é não só da diversidade se estar a perder, mas também de não estar, aquela que é criada de novo não estar a ser conservada. Bom, vamos então abordar agora o resto do esquema, começando por definições. O que é isso da diversidade e onde é que está? Está em 3 compartimentos. Primeiro, nas videiras silvestres, aquelas que existiam antes de existir viticultura, que existem por aí ainda, em todos os países da orla mediterrânica e em Portugal, muito em particular. São videiras que andam penduradas em árvores, à beira dos rios, sobretudo na metade sul do país, e são videiras que se reproduzem sexualmente. Portanto, têm pouco que ver, quanto à estrutura das populações, tem pouco que ver com as castas. Mas é um mundo de diversidade, aliás, diversidade muito elevada, e foi dentro deste compartimento que, em determinados momentos no passado, foram selecionadas plantas individuais, começaram a ser multiplicadas vegetativamente, dando origem a uma casta e a outra casta, etc. No princípio, não tinham diversidade, porque quando se fazem várias plantas a partir de uma, por mergulhia, enxertia, etc., etc., ficamos com um conjunto geneticamente homogéneo. Mas com o tempo, e devido a mecanismos genéticos razoavelmente conhecidos, começa a aparecer diversidade dentro da casta, aqui representada por esta seta dupla em cima, neste caso mais larga, à direita, neste caso mais estreita, porque isto depende da idade das castas. Isto é função do tempo. Há também muitas castas que aparecem por cruzamento das anteriores, como aquela que está ali no meio. Há alguns anos atrás pensava-se que isto era um fenómeno raro, atualmente está-se a verificar que é extremamente frequente. Talvez metade ou mais das castas poderão ter sido originadas desta maneira. Ora bem, estas castas têm, portanto, variabilidade dentro de cada uma, é o que nós chamamos de variabilidade intravarietal, e as diferentes castas são diferentes umas das outras, e isso é o terceiro compartimento, o intervarietal. Bom, feitas estas definições, vamos ver só alguns exemplos de seguida. Isto são videiras silvestres. Não se veem com muita clareza porque estão longe, mas aqui no meio, penduradas neste chopo, há videiras. E há videiras um pouco por todo o lado neste maciço. A reter é que aparecem sobretudo em ambientes parecidos com este. Portanto, necessariamente tutores arbóreos, não rastejam as videiras silvestres e proximidades de água, cursos de água. Há algumas exceções, mas muito poucas. Um outro aspecto muito distintivo deste compartimento é que as videiras são, em geral, unissexuais. Não é como as videiras cultivadas que têm flores com órgãos femininos e masculinos e dão cachos, por isso dão cachos, há autofecundação e dão cachos. Estas, se houver uma planta isolada, não dá nada, porque só tem um sexo. Tem que haver outras, é uma população de fecundação cruzada. Estas são masculinas. Vocês não veem isto numa vinha, não tem flores deste tipo. As flores com os dois sexos passam mais discretas, estas são muito visíveis, são completamente diferentes. Um outro aspecto pormenor, vem ali, não tenho possibilidade de vos apontar com muita exatidão, mas vem ali no canto superior direito uma flor feminina, muito bonita, com o ovário, estilete, estigma, bem visível, e os tames retorcidos são não funcionais. Portanto, esta planta é só feminina. E esta, pelo contrário, é só masculina, não tem ovário. Aqui assim, vem uma flor incompleta, só com a parte masculina e sem ovário. Bom, e quanto às castas, a variabilidade intervarietal. Bom,
é isto, são estes nomes todos que representam, que são nomes de castas cultivadas, são todas diferentes umas das outras, são muitas, são pelo menos 250, castas autóctones ou quase autóctones, castas nacionalizadas, isto é que poderão ter vindo do outro lado, mas estão cá há muito tempo. É um compartimento muito importante, apesar de sermos um país pequeno, temos um número de castas que é da mesma ordem de grandeza dos países vizinhos, Espanha, França, Itália, etc. E o terceiro compartimento, o intravarietal. Este menos perceptível para muita gente, porque as pessoas em geral não se preocupam tanto com isto, preocupam-se em escolher uma casta, mas não se preocupam tanto em escolher um clone e, portanto, não tem tanta visibilidade para pessoas não diretamente envolvidas neste tipo de trabalhos. Mas quero dizer-vos com muito ênfase que existe uma diversidade imensa dentro de cada casta. Vejam aqui um caso de arinto, com dois genótipos distintos, o que está à esquerda dentro daqueles círculos brancos, que relativamente à característica rendimento é muito mau, produz muito pouco, e o da direita produz muito. Aqui neste caso, também infelizmente não se vê muito bem, mas está essa mesma característica da casta Negramol, e os rendimentos de cerca de 250 genótipos existentes dentro da Negramol. E esses rendimentos vão desde 2,4 kg por planta até 0, qualquer coisa. Portanto, uma gama de variação extraordinária. Dizer Negramol não basta, é preciso sabermos qual é o genótipo de Negramol. E tudo isto, todos estes genótipos têm potencialidades de utilização diferentes. Portanto, é importantíssimo este compartimento. É este que dá aso à seleção, etc, etc, etc. Bom, e vamos agora para alguns pormenores sobre cada um dos compartimentos, falando da pressão de erosão a que estão sujeitos, do trabalho realizado e das metas para o futuro. O compartimento silvestre está sujeito a uma pressão de erosão que não é a mais extrema. É uma pressão de erosão, sobretudo de origem humana, e mais concretamente resultante de obras públicas. Vejam aqui, por exemplo, a comparação daquela planta que vos mostrei há minutos atrás, masculina, com umas flores luxuriantes, num tempo, e depois, passado um tempinho, foi extirpada por uma obra pública. Isto aconteceu em 30 km do Sado, no inverno, no penúltimo. Outro tipo de obras públicas são as barragens, que afogam imensas plantas. O Alqueva afogou muitas plantas silvestres. A barragem de Odoloca, não sabemos quantas afogou, porque não tinha sido feita uma prospecção anterior, mas afogou algumas. E outras barragens terão afogado outras já no passado. Quanto àquilo que está já feito, podemos ver aqui, em cerca de 2010 foram identificados cerca de 12 povoamentos, sobretudo nesta região do Alto Guadiana português, e depois disso foram feitos vários estudos moleculares em contínuo até ao presente, por parte de 2 ou 3 organizações, a Estação Vitivinícola, o ITQB, do Eiras, a Universidade dos Açores, etc. E a partir de 2009 insistiu-se voltámos-nos de novo para a prospecção, e já foram identificados mais de 60 núcleos de silvestres no Sado, entre Alcácer e Santa Margarida, e no Guadiana, entre Serpa e as proximidades de Mértola. E também uns tantos no Vale do Odoloca, no Algarve. A nossa expectativa é que venhamos a descobrir, no futuro muito próximo, mais de 300 núcleos de videiras silvestres, e com uma característica
muito interessante é que há duas destas zonas onde estamos a descobrir silvestres que parecem ser zonas de distribuição contínua, que será uma situação rara à escala da bacia mediterrânica e que poderá, portanto, tornar-se muito importante em termos comparados com aquilo que acontece em todo o Mediterrâneo. Eu queria só assinalar também que este trabalho está a começar a ser feito, vem sendo feito junto com colegas de Espanha, porque a unidade, eles estão mais avançados do que nós nesta matéria, um grupo de Sevilha, ou 2 grupos de Sevilha, e este trabalho deve ser feito à escala ibérica, porque é uma unidade geográfica, uma unidade evolutiva, uma unidade ambiental, com uma identidade muito forte, e, portanto, não faz grande sentido estudarmos aqui uma parte do problema e estudarmos lá outra parte. É melhor estudarmos isto em conjunto. A utilização disto pode ser pensada como muito pequena, porque não se faz vinho com as videiras silvestres. Mas as videiras silvestres são os representantes mais antigos das videiras atuais, portanto, são depositários da história de tudo isto, do vinho, das castas, da maneira, afinal, de tradições e cultura que nós temos. Muito disto repousa no alicerce que são as videiras silvestres. Portanto, descobri-las e mostrá-las, proporcionar a utilização às pessoas, através do turismo temático, de visitas guiadas, de percursos pedestres, etc., incluí-las nas rotas do vinho, tem seguramente um grande interesse. Não transformável em números imediatamente, mas tem um interesse muito grande. Quanto ao comportamento intervarietal, a pressão de erosão aqui é muito mais moderada, porque as castas, já reconhecidas, as tais 250, estão conservadas em coleções. Há uma coleção polográfica, a maior do país, em 2 portos, e há várias coleções regionais, cerca de uma dúzia de coleções regionais, e até algumas privadas. Mas há outras castas além das tais 250. Isto não é tão objetivo, não é muito objetivo, mas é altamente credível, com base em vários indicadores experimentais de que já dispomos. Deve haver muitas castas que, por serem muito parecidas morfologicamente com aquelas que já estão reconhecidas, têm sido tomadas como sendo essas próprias conhecidas, mas não são. E há 2 exemplos muito ilustrativos dessa situação, que é a família das tourigas. Todos vocês sabem que existe a touriga nacional, e existe a touriga franca e a touriga fêmea, e uma outra que não tem nome de touriga, mas também é irmã destas 2 primeiras, que é a tinta barroca. São filhas da touriga nacional. Trata-se, portanto, de uma família de castas relacionadas por esta relação de filiação muito próxima, parentesco de primeiro grau. E foi muito recentemente descoberto, não se sabia há pouquinho tempo ainda, foi há coisa de 2 anos, que se passa o mesmo com o amaral. É uma família de 5 castas. E, portanto, a julgar por estes exemplos, nós podemos vir a descobrir mais tourigas, mais irmãs das tourigas, mais irmãs do amaral e mais filhas de muitas outras castas. Tanto mais que está a descobrir que, pelo mundo fora, que há muitas castas que são filhas de outras, de maneira que, se calhar, temos aí um mundo de castas novas para as quais ainda não olhamos com atenção suficiente, mas que virão a ser reconhecidas como castas diferentes. Atenção, isto não é uma curiosidade, porque essas castas são efetivamente diferentes no respeitante a tudo. Pouco diferentes, mas algo diferentes. E, portanto, podem permitir fazer vinhos diferentes. A touriga franca, por exemplo, é preciso não esquecer isso, a casta, penso que é a casta mais cultivada no Douro. Mais do que a touriga nacional, muito mais. Portanto, lá por termos uma touriga nacional, não quer dizer que as filhas não possam, apesar de serem muito parecidas morfologicamente, que não possam ultrapassá-la em interesse. Outra coisa que vamos fazer com as castas é um estudo comparativo de todas com todas, em 2 locais, pelo menos,
para percebermos qual é o interesse daquelas castas, do grosso das castas, que não são efetivamente utilizadas no presente. Tanto o Vicente Sotes como o Olivier Obregat falaram na redução do número de castas como um dos fatores de erosão mais graves. Aqui também se verifica isso em Portugal, e isso resulta em grande parte porque as potencialidades das castas menores não estão suficientemente reconhecidas e divulgadas. Vamos tentar resolver em alguma medida esse problema, que é estudar cerca de uma dúzia de características básicas. Há uma lista de características já cozinhada pelo Virgílio Loureiro, que está aqui à minha frente, passíveis de serem avaliadas num estudo desse tipo, e depois divulgar e abrir as portas para a utilização de muitas mais castas na viticultura. E, vá lá, seguindo uma linha que é uma linha tradicional no nosso país, que é de fazer vinhos multivarietais, ao contrário da tendência mais adotada, mais frequente em países estrangeiros, que é de fazerem vinhos baseados numa casta, com uma marca muito forte da variedade. Aqui há uma tradição muito marcada, contrária a essa. E é bom que se criem as condições para que essa tradição se mantenha e para que sejamos diferentes, porque as diferenças valem dinheiro. O convertimento intravarietal é a joia da coroa de tudo isto para nós que trabalhamos com a diversidade, por muitas razões. Porque está sujeita a maiores riscos de perda, de erosão, porque é aquela que dá aso à seleção e que é transformável mais diretamente em dinheiro. Lembram-se dos ganhos de rendimento obtidos com a Touriga, Arinto, etc., que representa, à escala macroeconómica, representa dezenas de milhões de euros de mais-valia por ano neste país. Dezenas de milhões de euros. Não é, parece um número estratosférico, mas é realista, resulta de contas feitas. Ora bem, a pressão de erosão é extremamente grave devido a muitas causas. A fenómenos de ordem psicológica, primeiro, é estranho, mas às modas, ao condicionamento de opinião feita pelos opinion makers, condicionamento feito por muita gente, que faz todos os agentes, todos os produtores irem juntos para um lado ou irem juntos para o outro. Lembram-se da história da ascensão das castas tintas há poucos anos atrás? Agora toda a gente anda aí a queixar-se, ou muita gente, muitas regiões, de que faltam castas brancas. Se calhar daqui a pouquinhos anos, muito poucos anos, vai acontecer um fenómeno de sinal contrário, etc., etc. Ora, isso tem consequências a nível da perda da diversidade. A globalização homogeneiza tudo. Nem vale a pena falarmos em concreto em nada. É uma força do presente que torna tudo igual e, portanto, corta as arestas da diversidade. Outra fonte um bocado inesperada outra força da erosão é a regulamentação. Isto não quero acusar, eu sei que forças de erosão existem e fazem parte da natureza ou de nós próprios e que têm que continuar. Nós devemos, isto queria acentuar muito, não tenho nada contra certas forças de erosão. Em relação a algumas tenho algo contra, mas em relação a muitas outras não tem que ser assim. Olha, a seleção, por exemplo, a seleção é talvez a mais grave. E a seleção somos nós que fazemos, eu também faço. Agora, temos é que procurar paliativos, contramedidas, temos que procurar equilíbrios. Ora bem, há muita regulamentação que contribui para o estreitamento da variabilidade. Por exemplo, o número de castas nas regiões demarcadas, e, etc., castas recomendadas, isto e aquilo, contribui para estreitar. Depois há a regulamentação relativa à seleção, aos clones, aos materiais de propagação, que faz muita força no sentido da utilização de materiais muito reduzidos em relação ao todo que existe dentro da casta.
E depois o progresso tecnológico em geral. A homogeneização dos processos, por exemplo, para passar uma máquina de vindima, se calhar é melhor usar um clone do que usar uma dúzia e usar várias castas, etc. E o viveirismo e a seleção. São talvez as duas forças maiores. O viveirismo é um canal estreito por onde passa tudo antes de chegar à vinha. De antes não havia viveirismo de garfos, não havia viveirismo para as castas. Eram os viticultores que iam buscar os garfos para uma nova vinha à vinha anterior e traziam tudo quanto havia na vinha anterior. Traziam a diversidade. E a vinha nova tinha lá muita diversidade. Agora não tem. Tem um genótipo ou tem um número muito reduzido, porque passa pelo canal do viveirista, que estreita enormemente. Bom, como tal, a casta, a partir de agora, se nada fosse feito em contrário, deixaria de ser uma casta e passava a ser um genótipo, vá lá. Ficava igual àquilo que é agora para todo o sempre. E quando nós quiséssemos aumentar 30% o rendimento, ou diminuir o rendimento, para fazer aumentar outra característica, já não podíamos fazê-lo porque ela estava geneticamente homogeneizada. E isso é terrível. Quer dizer, aquilo que a natureza fez durante milhares de anos, durante séculos pelo menos, agora passaria a deixar de poder ser feito. Aqui enfim, uma outra maneira de ver do efeito da seleção. Uma casta relativamente ao rendimento, representado na coluna do lado esquerdo, tem muitos genótipos, são os círculozinhos que estão por ali amontoados ao longo daquela escala, e depois em relação ao álcool, em relação à acidez, a mesma coisa, e a outra características. Selecionar é tomar um genótipo no respeito tanto ao rendimento, e que tem um certo valor no respeito tanto ao álcool, etc., e tudo o resto, quase 100%, é jogado no lixo. 5 minutos. 10. É melhor. Os resultados que temos obtido já, isto é, o trabalho feito nesta área, tenho aqui traduzido em vários diapositivos. Aqui é um respeitante aos rendimentos que foram obtidos. Estão aqui os casos do Arinto e da Tauriga, etc., mas estão muitos outros. Reparem, são as colunas a magenta, com os ganhos de rendimento. É isto tudo que dá uma mais-valia ao país de mais de 20 milhões de euros por ano. É claro que há números mais pequenos que resultam de dois fatores, principalmente. Ou a casta não tem tanta variabilidade, porque há muitas diferenças entre castas, ou então o trabalho foi menos bem feito. Porque nós nem sempre fazemos as coisas na perfeição, isso é uma trabalheira muito grande, fazer a seleção. Aqui já vos disse de boca os ganhos que isto proporciona. Este aqui, há muitas maneiras de fazer as contas, depende de nós considerarmos que o vinho vale tanto, ou vale menos, ou vale mais, etc. Mas tinha aqui um número da mesma ordem de grandeza do que eu acabei de vos dizer, de 20 milhões de euros. Aqui um outro resultado, e este inteiramente inovador, e que parece à primeira vista não ter interesse, mas também tem muito interesse, que é nós medirmos a variabilidade que existe dentro de cada casta. Assim como se pode medir esta parede com 1 metro, há metros estatísticos para medir a variabilidade. E através de números ou através de outros métodos. Aqui está um método gráfico que é mais interessante, talvez, para a generalidade das pessoas. Uma daquelas curvas, que é a chamada curva normal, e já agora lembro que o logotipo da Porvid, o que está por cima do nome, é uma curva assim, é feita com a mesma equação, porque todas as características com que trabalhamos são características quantitativas. É esse o palavrão da genética. São características quantitativas e são denotadas por este tipo de distribuição. Bom, uma curva acachapada significa uma casta com muita variabilidade no seu interior. E uma curva muito alta e estreita é o contrário. Podemos fazer essa medição
não relativamente a castas, não comparar castas, a idade evolutiva das castas, mas a idade de diferentes regiões, a idade da casta em diferentes regiões. E, fazendo isso, nós chegamos ao conhecimento da origem da casta. A região onde a casta tem mais variabilidade foi onde ela se estabeleceu primeiro. E, ora bem, tudo isto tem um interesse prático, tem um interesse teórico muito grande, porque é conhecimento novo, enriquece a envolvente cultural das castas, e não se esqueçam que o valor do vinho dentro da garrafa não é só o que está mesmo dentro da garrafa, é toda essa envolvente de conhecimento, de tradições, de cultura, de civilização, e isto é mais uma pedra para a civilização, à volta do vinho. E, além disso, tem interesse prático, porque sabendo onde é que está a variabilidade, sabemos onde é que está a matéria-prima para fazer a seleção, para conservar, por exemplo, e onde é que está e quanta está. Por exemplo, uma casta como a Tauriga Franca, já sabemos que tem pouquíssima variabilidade, não vale a pena andarmos aí a esfalfar-nos para conservar muita variabilidade. Não existe de todo. O Jahan no Dão é a mesma coisa. Aliás, em alguns casos, através disto, concluímos que naquela região não valia a pena trabalhar e descobriu-se depois outra região impensada onde havia variabilidade. No caso do Jahan, descobriu-se que é na fronteira entre Castilha e Leão e Galiza, que aí é que existe a variabilidade. Portanto, isto é um conhecimento com incidência prática importante. Outra utilização, a conservação da variabilidade. Feita no passado, no presente, vai ser diferente, vai ser no polo experimental, de que vamos aqui falar mais hoje ainda, nomeadamente através de um filme que vai passar depois do almoço. Mas no passado, essa conservação foi feita relativamente a 60 castas, e isso foi feito no país todo, são aquelas bolinhas que vêm ali, e depois tem do lado esquerdo uma legenda com o número de clones que estão conservados em cada uma daquelas castas. São os números a amarelo, a negro são as siglas das castas, depois a amarelo é o número de clones, isto dá um total de já mais de 13 mil clones. Este boneco é relativo a 13 mil, mas isto já vai em 15 mil. E aquilo que já está feito, desde este diapositivo até agora, já acrescenta, já elevou este número para 23 mil. Isto vai ser a conservação nova, já dentro do polo experimental, porque aquilo que viram no diapositivo anterior é feito em propriedades privadas. E aqui aproveito para dizer com muito ênfase que a viabilização deste trabalho feito no passado resultou do envolvimento direto das empresas deste país, das grandes e das pequenas, de todos os tipos, desde Monção até Lagoa, no Algarve. Há mais de 150 ensaios, alguns deles deste tipo, que dá para conservar, portanto, ensaios em propriedades privadas. Não havia terrenos públicos para fazer isto. Mas agora sim, a partir de agora vai ter que ser através de uma solução dedicada, porque não podíamos ir pedir a ninguém para cultivar 200 castas que não são enxertáveis agora, que não são conhecidas, que segundo o conhecimento atual não produzem vinhos vendáveis. Portanto, tem que ser numa solução nova, que vai ser o polo experimental de Pegões. Isto é uma bacelada para enxertar representações de diversidade de 7, 8 castas no próximo inverno. E isto é o próprio polo de Pegões, que vem aqui. Isto é outra forma de conservação, que não é plantação no campo, mas é em vasos. Os mesmos genótipos que vão ser postos no campo, antes foram postos em vasos. Tem que haver uma conservação redundante por questões de segurança e por algumas outras razões também. Mas que, para apressar, não digo mais. Aqui é outro aspecto. Aliás, aqui é um aspecto anterior àquele que vimos mais atrás. Aqui são plantas em vasos, já no polo. Aqui são plantas antes de chegarem ao polo, em contentores muito pequeninos, isto é produzido num viveirista, com o qual temos um entendimento para o efeito. Quanto à sustentabilidade, que é a última rúbrica daquele quadro inicial, temos algumas bases de sustentabilidade para isto durar para todo o sempre, nomeadamente estas.
temos um conhecimento robusto sobre esta área, sobretudo relativamente ao compartimento intravarietal, porque trata-se de conhecimento de genética quantitativa, que é o mesmo que dizer estatística biológica, e nós tivemos a preocupação de construir uma formação muito elevada nesta área, e portanto sabemos lidar muito bem com isto. Depois temos a associação Porvid, portanto temos interessados de diferentes famílias agrupados na Porvid. As famílias são essencialmente entidades de conhecimento necessário para fazer tudo isto de maneira objetiva e eficiente. As empresas, que são os beneficiários mais diretos do trabalho, e muitos outros que têm muito que ver com a viticultura. Por exemplo, a Câmara Municipal de Palmela, sendo esta uma região tão progressiva relativamente neste setor, tem toda a lógica, que é por isso que nós estamos aqui, porque temos um associado, de facto, que pertence a esta terceira família e que é uma classe importantíssima também. Há o IVDP, que é uma CVR, etc. E depois temos o polo experimental próprio para conservar, e temos as mais-valias que isto produz, as mais-valias diretas, não aquelas intangíveis, que se encontram um bocado difusas em toda a sociedade, nas sociedades vindouras, mas temos mais-valias diretas, que são... há um problema que são mais-valias à escala macroeconómica e temos um bocado de dificuldade em transformá-las em ferramenta direta para ampliar os trabalhos. Ainda não inventámos soluções para fazer a reversão de uma pequena parte destas mais-valias para continuar a investir em contínuo. E temos a produção de uva do polo, que não é um grande fator de sustentabilidade, mas vale alguma coisa em todo caso. Quanto à Associação para a Diversidade da Videira, Porvid, podem ver aqui, lá está a tal curva em cima, que é uma marca muito forte deste tipo de abordagem, deste tipo de trabalho, porque anda tudo à volta da avaliação de características quantitativas. E temos depois 15 associados atualmente. E aqui o polo experimental, vão ver logo com mais detalhe o que é. Fica a 3 km do cruzamento de Pegões, na estrada que vai debaixo da portagem da autoestrada até ao cruzamento de Pegões, ao quilómetro 68,3. O antigo posto de sequeiro ou posto experimental de Pegões, que era conhecido assim por vários nomes. Bom, aqui passo por cima, já falei. E algumas dificuldades. Meios irrisórios, meios financeiros, meios humanos, em terreno não, isso temos, mas há outros meios que são manifestamente insuficientes face à importância do trabalho que está planeado. A ausência de uma solução para retornar uma pequeníssima parte das mais-valias geradas para reinvestir em contínuo montante. Depois as leis. Há várias leis que prejudicam um bocado a conservação. Por exemplo, há muitos apoios para fazer renovação de vinhas. Cada vinha que desaparece leva com ela a diversidade e nada é feito. E isso é alvo de financiamentos muito grandes. Mas nada é feito para salvar a diversidade que foi jogada fora. Mas devia ser feito alguma coisa. Devia ser canalizado algum dinheiro para compensar esse golpe. Bom, só duas palavrinhas. Eu acredito que todos os presentes nesta sala
que estão mais ou menos cientes da importância de tudo isto, senão nem estariam cá, mas a sociedade no seu todo, as pessoas, as instituições, não estão suficientemente mentalizadas para a importância disto. E não só para a importância do trabalho que estamos a fazer, mas mesmo para a utilização dos materiais selecionados nas suas vinhas. Certo? Não se dão conta que a Negramol tem colonos que produzem 2,5 kg e outros que produzem 0,1 kg. O Arinto tem uma gama de variação só um pouco inferior à Negramol. A variação é de cerca de 1 para 20. Não, 1 para 10. 1 para 10 no caso do Arinto. Ora, isso tem uma diferença enorme e as pessoas deviam pensar mais nestas coisas, deviam prezar mais a diversidade e depois provocarem soluções para se valorizar, para se conservar e se valorizar a diversidade. E então nós trabalharíamos com muito mais força, com muito mais eficácia ainda do que estamos a fazê-lo no presente. Bom, isto já é repetição. Isto é um agradecimento. Isto é feito por muita gente, por uma rede de muitas dezenas de pessoas ao longo do país todo, desde há 35 anos para cá, e agora de uma maneira mais intensa, depois da existência de uma maneira diferente e mais intensa por parte da Porvid, mas todos trabalham ainda. Há muitos aqui que estão aqui dentro da sala. Quero agradecer a todos e a vocês todos também, todos os presentes no material.